Venderam a maior mina de terras raras do Brasil. 100% da produção vai para os Estados Unidos. E ninguém te contou. Na sexta, Lula prometeu que não ia repetir o erro do minério de ferro. 72 horas depois. Feito. A mina de Minaçu, Goiás, foi comprada por 2,8 bilhões de dólares americanos. Produção trancada por 15 anos. Soberania? Economia? Estratégia? O que a gente acabou de perder. E por quê? Nesse vídeo, você vai entender por que terras raras valem mais que ouro. Como a disputa China e Estados Unidos está usando mineração em Goiás como tabuleiro. E o detalhe que transforma essa venda em um alerta para a economia brasileira. Fica até o final, porque a última revelação muda tudo. Mas o que são, de fato, essas terras raras? E por que controlar elas é controlar o futuro? Terras raras não são pedras preciosas. São, na verdade, 17 elementos químicos: neodímio, disprósio, térbio, invisíveis a olho nu, mas essenciais para tudo que define o século XXI. Sem eles, zero carro elétrico, zero smartphone, zero drone militar. Quem domina esses elementos, domina a indústria da tecnologia. E o Brasil? Tem a segunda maior reserva do planeta. Só perde para a China. E aqui entra o pulo do gato. A China controla 70% da produção e 90% do refino mundial. Em 2010, cortou exportações para o Japão por uma disputa diplomática. O preço do neodímio disparou 700% em semanas. Isso não é mercado, é arma. E os Estados Unidos, vendo isso, entraram no jogo justamente para quebrar esse monopólio, usando nosso território como peça-chave no tabuleiro contra a China. A mina Pelaema, em Goiás, é a única mina fora da Ásia com os 4 elementos magnéticos necessários para ímãs permanentes de alta performance. Até 2027, mais de 50% das terras raras fora da China sairão de Goiás. Só que agora, 100% dessa produção está comprometida com os Estados Unidos por 15 anos. Ou seja, o minério sai do Brasil, mas o valor agregado, a tecnologia e o poder estratégico ficam lá fora. E isso nos leva a se perguntar: se o Brasil tem o ouro do futuro, por que continuamos agindo como colônia de exportação de matéria-prima? O negócio não nasceu de uma canetada. Foi um cerco montado em 3 movimentos. Janeiro de 2026. 1,6 bilhões de dólares do governo americano injetados na USA Rare Earth. Em fevereiro, mais 565 milhões de dólares do DFC, o braço financeiro de Washington, direto para a Serra Verde, dona da mina em Goiás. Quando o Brasil olhou, o tabuleiro já estava armado. Isso é estratégia em ação, planejamento, timing e execução cirúrgica. Abril de 2026. Fechamento da aquisição de 100% da empresa, mais contrato de off-take de 15 anos. Tradução: toda a produção de terras raras no Brasil já tem dono e destino certo, os Estados Unidos. O valor? 2,8 bilhões de dólares, sendo só 300 milhões em dinheiro, o resto em ações. Ou seja, risco nosso, lucro deles. Enquanto a economia brasileira busca receitas, fundos privados e governos estrangeiros jogam xadrez com nossos recursos. E a soberania nacional? Fica só no discurso mesmo. E o detalhe que pouca gente conectou. Em 18 de março, o governador de Goiás assinou um memorando direto com Washington, sem passar por Brasília. O Planalto chamou de inconstitucional, mas o acordo já mostra dados geológicos do subsolo goiano, propriedade conjunta entre Goiás e Estados Unidos. Isso não é só mineração em Goiás. É um precedente perigoso para vendas de recursos naturais
sem coordenação federal. E aí eu te pergunto, se estados podem negociar a soberania nacional no exterior, que Brasil estamos construindo? O acordo não está pronto ainda. 3 frentes podem mudar o jogo. A primeira, o CAD, que analisa a concorrência. Pode barrar, atrasar ou impor condições, tipo exigir que parte do processamento fique no Brasil. Segundo, o Ministério de Minas e Energia, que pode usar a caneta para proteger a soberania nacional e criar regras para terras raras no Brasil. E a terceira, a política. E aqui o clima esquenta, porque o fechamento está marcado para o 3º trimestre de 2026, bem no meio da corrida eleitoral. Pensa em uma sinuca de bico. Lula precisa explicar por que não impediu a venda depois de prometer proteger o patrimônio. Do outro lado, o governador de Goiás, pré-candidato, precisa justificar por que assinou direto com Washington. Enquanto isso, a economia brasileira vira pano de fundo para um debate maior. Quem decide o futuro dos nossos recursos? Brasília? Os estados? O mercado? Essa disputa não é só sobre mineração. É sobre quem manda na geopolítica a partir do nosso quintal. Se o negócio fechar como está, o Brasil vira fornecedor de matéria-prima por mais 15 anos, sem ganhar tecnologia, sem criar empregos de ponta, sem fortalecer a indústria tecnológica local. Se mudar, pode virar oportunidade histórica. Refinar aqui, atrair fábricas, virar peça-chave na disputa China e Estados Unidos. Mas o tempo está curto. Terras raras não são só um assunto de especialista. São sobre o emprego do seu filho, o preço do seu celular, o tipo de país que a gente quer ser. Então me diz, soberania se negocia nos bastidores ou se constrói com participação de todo mundo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O fechamento desse acordo está marcado para o 3º trimestre de 2026. Ou seja, temos meses, não anos. Se esse vídeo abriu sua mente, compartilha com alguém que precisa entender esse jogo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente desmonta um tema complexo em linguagem simples. E se ainda não deixou o comentário, dá uma moral lá e marca assim: quero soberania com estratégia. Isso ajuda muito. O Brasil descobriu petróleo e comprou diesel de fora. Descobriu minério de ferro e ainda importa aço. Agora tem a 2ª maior reserva de terras raras do mundo. E repete o roteiro? Estamos vendendo a vaca e comprando leite mais caro. Mas história não é destino. Dá para mudar. E começa com informação clara e memória curta para discurso vazio. Soberania nacional não se vende. E quando se vende, ninguém avisa. Agora você sabe. E saber é o primeiro passo para transformar. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe